Seixas, ela que é a mãe da vítima Roberta, falando que a reportagem, o júri encerrado, o réu condenado, um alívio, só está se sentindo mais aliviada? Graças a Deus, agora eu vou virar essa página, né? Claro que a minha filha não vai voltar mais, mas justiça foi feita, né? Eu acho que a maldade está na pessoa e ela tem que ficar trancado sim, sabe? Não tinha como ter um resultado diferente, né? Por mais que a gente tem medo de ser o contrário, mas desde o início eu achei que a minha filha era inocente, o culpado era ele, então Deus nos amparou, Deus olhou por nós e agora foi feita justiça. São 16 anos para ter tirado a vida de uma pessoa, não é muito não, é pouco, mas é justiça, né? É justiça, a justiça foi feita. Dona Elise, como é que a senhora esperou, né, todo esse tempo? Afinal de contas, são 6 anos, né, de angústia, de espera. Como é que estava o coração da senhora por esse momento? Gente, é uma questão que a vida, ela não pode parar, né? Ela não pode parar. Eu busquei mais conhecimento, estou fazendo direito, estou terminando agora para ficar mais forte, para entender mais, né, todo o processo. Eu fui buscando mais conhecimento e tentando não deixar parar, tentando não deixar minha vida parar, né? Porque são 6 anos, é muito tempo para você buscar justiça. E eu precisava virar essa página. E hoje eu vou virar essa página. Justiça pela minha filha foi feita. Podemos dizer que, de certa forma, depois de 6 anos, a senhora finalmente vai conseguir descansar a cabeça no travesseiro durante a noite? Eu vou poder chegar em casa e vou poder conversar com as minhas filhas sobre o acontecido, porque até hoje eu não sentei para contar a realidade de tudo, porque hoje elas estão com 15 e 17 anos e elas nunca conseguiram falar o nome da irmã, né? Porque machuca muito. Então eu nunca consegui sentar e conversar com elas, porque eu precisava desse desfecho, eu precisava dessa resposta. E agora eu consigo, agora eu vou chegar em casa, vou conversar com minhas filhas, vou alertá-las, né? Por mais que vai doer, elas vão chorar muito, mas hoje eu consigo falar com elas, eu consigo continuar a minha vida agora. A minha filha vai ficar sempre aqui no meu coração, mas minha ferida ela nunca vai fechar, porque quem perde um filho tem uma ferida aberta, ela não fecha, gente, ela não cicatriza, sabe? Então, mas sabendo que a justiça foi feita, me alivia um pouco. Eu estou vendo a situação, né, da senhora, a senhora está emocionada, né? Aqui no local, o julgamento foi pesado. Pesado, muitas mentiras, sabe? Muita coisa assim, sem fundamento, que machuca demais, arrebenta com a família, gente. Tem coisa que é falado, por exemplo, uma mentira já machuca, mas você colocar falas ali, palavras na boca da gente, né, querer induzir os jurados com mentiras, isso dói demais, Então, eu sei que eles estavam tentando defender, buscando alguma coisa, mas não tinham o que buscar, não tinha argumento, né? Eles iam tentar e eu já estava preparada para isso, eu vim preparada para isso. Passei mal o dia inteiro aqui, fiquei mal demais, mas eu vim preparada. Noite. A defesa respeita a soberania dos vereditos, apesar de considerar injusto a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Contudo, a defesa conseguiu decotar a qualificadora de feminicídio, todavia o conselho de sentença ele é soberano e precisa ser respeitado. O senhor vai recorrer mesmo diante das suas palavras? A questão do recurso é uma questão mais técnica que tem que ser analisada com o tempo. Durante o julgamento, doutor, teve uma cena que repercutiu bastante, inclusive que o senhor jogou alguns adereços sexuais ali no chão. Por que o senhor fez aquilo? Qual que era a intenção naquele momento? Na verdade, esses adereços sexuais eles faziam parte do contexto em que estavam inseridos tanto Roberta quanto Daniel. Eles eram utilizados na prática sexual e foi uma forma de demonstrar para os jurados que a prática sexual era consentida, espontânea e livre. Doutor, a gente percebe, né,
desses anos todos, foi um crime que deu uma repercussão muito grande na cidade de Patos de Minas. E até após o crime aí também, outras situações envolvendo aí o réu. Inclusive ele está preso, né, devido a outra situação. Voltando aqui ao julgamento. Foi um julgamento longo, um julgamento pesado, uma situação que, como se disse, deu um trabalho, né, para a defesa, apesar de toda a situação, né? Bom, a questão, o julgamento, quando ele envolve a violência contra a mulher, ele é sempre um julgamento carregado de uma energia muito pesada. Então, tanto a acusação quanto a defesa, elas são impregnadas com esse sentimento. Apesar de tudo, a acusação e a defesa se pautam por defesas técnicas e acusações técnicas. Na visão da defesa, foi um exagero por parte do Conselho de Sentença reconhecer o crime de estupro de vulnerável. Todavia, conforme já havia dito, o Conselho de Sentença é soberano, cabe a nós, como defesa, respeitá-lo. O doutor Lucas Romão, né, que trabalhou aqui nesse julgamento encerrado agora há pouco, num crime, né, que na época foi de grande repercussão em Patos de Minas. Ô, doutor, julgamento encerrado, o réu condenado, né? Sim, os jurados acolheram o pedido reconhecendo que houve um homicídio doloso, com dolo eventual. O réu, um médico, violou o juramento de Hipócrates e forneceu drogas à vítima para que ela depois entrasse em convulsão e viesse então a óbito. Essa conduta foi reconhecida como homicídio doloso e ainda foi reconhecido que ele teria mantido relações com a vítima em estado de inconsciência, em razão também do uso de drogas, reconhecido este crime e reconhecido também o delito de fornecer drogas para a ofendida. Ao final, somou-se a pena a pouco mais de 16 anos de reclusão. Doutor, havia uma grande expectativa, né? O Tony mesmo falou, né? O caso chocou bastante a cidade, todo mundo acompanhando. Havia uma expectativa talvez de uma pena maior. O que o senhor tem a dizer quanto a isso? A pena foi fixada elevada em razão dos padrões mínimos, mas uma circunstância que agravaria a pena não foi reconhecida pelos jurados, que seria o feminicídio, que teria sido praticado um crime em razão das condições do sexo feminino. Como não foi reconhecida essa circunstância, reconhecida o homicídio doloso simples, a pena ficou um patamar um pouco reduzido, então somou-se a do outro delito e resultou nesse aí de pouco mais de 16 anos em regime inicial fechado. Doutor, só para confirmar, foi condenado em 3 crimes, né? Homicídio 8 anos, estupro 8 anos e tráfico 7 meses, configurando aí 16 anos e 7 meses, é isso? Sim, o último delito seria um tráfico de uma forma privilegiada, que ele forneceria drogas para a pessoa do seu relacionamento. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que essa responsabilização do acusado só foi possível em razão de um ótimo trabalho investigativo da Polícia Civil, presidida pelo Dr. Érico no inquérito policial, e pela luta incansável da mãe da vítima, a senhora Elisa, que lutou desde o início pela responsabilização desse acusado e 6 anos depois ela viu isso acontecer na data de hoje.